Após relaxar as proibições, novas medidas autoritárias do governo sérvio para supostamente combater a peste de Wuhan provocaram revoltas por todo o país. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Marco Batalha, revisado por JJ Liber e narrado por Salander. Com uma população de 7 milhões de habitantes, a Sérvia teve, até o início de julho, 352 mortes atribuídas ao vírus do PCC, segundo os dados oficiais. Isso significa uma taxa de mortalidade de 0,005%, mais baixa do que a da gripe comum. Apesar dessa baixa taxa de mortalidade, os mafiosos estatais do país não hesitaram em implantar medidas autoritárias aos senhores bovinos gadosos sérvios a partir de março. O roteiro foi o mesmo de outros currais: fechamento de fronteiras, interrupção de todas as atividades consideradas não essenciais e confinamento de toda a população. Lá, tal como cá, as justificativas foram as mesmas. Previsões apocalípticas. Vamos achatar a curva. São só 15 dias. Fique em casa. Enfim, ciência, muita ciência. Ciência pra caralho. Lógico, uma vez que a liberdade tenha sido trocada por uma ilusão de segurança e que políticos tenham pegado o gosto por chicotear o gado ainda com mais força, a tendência é de que as medidas autoritárias continuem indefinidamente. Mas eis que, em junho, o capo de Tuticap local, o presidente Aleksandar Vučić, decidiu relaxar as proibições. Como um ditador benevolente, ele permitiu a reabertura do comércio, a presença de espectadores em partidas esportivas, missas, casamentos, festas, restaurantes, bares. Isto é, a vida praticamente havia voltado ao normal no país. Claro que nenhum mafioso dá um ponto sem nó. Como essa história do vírus do PCC é uma questão política, havia uma motivação por trás desse relaxamento: as eleições parlamentares que ocorreram em junho. Como o gado gosta de sentir o chicote estalando no lombo, Vučić sabia que havia uma boa chance de sua facção criminosa, o conservador Partido Progressista Sérvio, conseguir mais cadeiras no parlamento. Dito e feito, muitos partidos, já esperando fraudes, boicotaram as eleições. Como o voto lá não é obrigatório, menos da metade dos eleitores compareceram à votação. Mas isso não importou. A vitória de Vučić foi acachapante. Se na eleição anterior, em 2016, ele já havia conseguido 48% dos votos, agora conseguiu 60%. Com isso, sua coalizão acabou elegendo 188 parasitas de um total de 250. Além disso, a sua vitória ocorreu em absolutamente todos os distritos do país. Graças a essa vitória contundente, Vučić sentiu-se confortável para apertar a coleira novamente. Usando como desculpa uma segunda onda da peste de Wuhan, Vučić resolveu aplicar novamente aquelas medidas ditatoriais que impediam os sérvios de viverem suas vidas. No dia 7 de julho, Vučić anunciou que a capital Belgrado seria colocada novamente em um confinamento de 3 dias para diminuir a propagação do vírus. O problema é que chega uma hora em que o gado se cansa de ficar preso no curral. Tendo sentido novamente o gosto de um pouco de liberdade, os sérvios se recusaram a serem trancafiados novamente. Protestos começaram a eclodir na capital. Os manifestantes passaram a desafiar a proibição de aglomerações com mais de 10 pessoas, jogando garrafas e pedras em carros policiais. A polícia respondeu, atirando gás lacrimogênio para dispersar a multidão enfurecida. Os protestos, que começaram em Belgrado, rapidamente se espalharam por todo o país. No momento em que esse vídeo é lançado, eles vêm ocorrendo diariamente em várias cidades, com um número cada vez maior de pessoas. Já são considerados os maiores protestos desde aqueles contra o antigo homem forte da Sérvia, Slobodan Milošević, em outubro de 2000. As pautas dos protestos atuais incluem não só a suspensão do confinamento, como também a não obrigatoriedade de uma eventual vacina. Além disso, elas vão além da fraudemia e acusam Vučić de estar articulando a independência de Kosovo em troca da entrada da Sérvia na União Europeia. Com uma maioria albanesa, Kosovo é uma região no sul do país,
cuja independência declarada em 2008 não é reconhecida por Belgrado. A reação da polícia aos protestos atuais foi brutal. Policiais vêm espancando os manifestantes sem dó nem piedade, chegando a prender muitos deles. Alguns foram detidos em suas casas após terem participado dos protestos. Muitos vêm sendo julgados rapidamente e sendo condenados à prisão. Vídeos divulgados em redes sociais mostram policiais chutando pessoas no chão, já inconscientes, e agredindo cidadãos que estavam pacificamente sentados em bancos de praça. O uso de gás lacrimogênio e de bombas de efeito moral vem crescendo. No dia 10, centenas de sérvios invadiram o parlamento e foram retirados à força pela polícia. Não há sinal de que os protestos se arrefecerão tão cedo, mesmo com a suspensão dos planos de Vučić para novos confinamentos. Para nós, libertários, ficam algumas lições dessa história toda. Uma vez que se tem aberto mão de suas liberdades, consegui-las de volta é muito difícil. Uma vez que se tenha dado poder aos políticos, por um segundo sequer, para proibirem cidadãos pacíficos de trabalharem, de se locomoverem, de se divertirem, enfim, de viverem, retirar tal poder não é fácil. Pense nisso toda vez que aceitar políticos mandando na sua vida. Os obedientes serão escravos, já disse Thoreau. A reação do povo sérvio deve nos servir de inspiração. Cansados das medidas autoritárias, eles resolveram se insurgir contra a máfia estatal que os oprime cotidianamente. Força aos sérvios e que os bananenses saiam da letargia e comecem a desobedecer os governotários e prefeitardados locais. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!